Olá pessoal, boa tarde. Alguém por aí? Como é que vocês estão? Que privilégio hoje estarmos iniciando uma live que é justamente com o meu amigo Eduardo. Nós estávamos com questões que eu digo que é burocráticas, ele já entrou aqui e já assinou. Acontecer essa live agora, ele vai chegar e vai desembarcar agora, quer ver? Encosta aí, Eduardo. Aí o cara chegou, ó, acabou de chegar o Eduardo. Olá, Cíntia. Olá, Paula. Boa tarde. Que privilégio vocês aqui. Nós estamos lidando aqui com a internet, mas vai dar tudo certo. Ô, Tacília, seja bem-vinda. Obrigado. E o tema é tão bacana hoje. Para mim aqui, Eduardo, você está... Opa, acabou de cair, Eduardo. Que aqui está com... Rapaz, você está aparecendo na tela. Boa tarde, Marlene. Vou chamar novamente aqui então o Eduardo. Eduardo, acabei de te convidar, Eduardo. Aceita aí novamente. Olha, Cíntia, que legal. Bons tempos, ó, de pediatria. Que bacana, Cíntia. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Me dá um ok aí, me dá um joinha, me dá um... Está tudo certo? Que nós estamos tentando conectar com o Eduardo e estamos com um problema com essa conexão. Olá pessoal, boa tarde. Olá Tassi, boa tarde. Eduardo, vamos fazer acontecer essa live. Nós estamos tentando conectar com o Eduardo, estamos com dificuldade que a hora que carrega nós dois não está dando certo, um cai. Opa, Miriam, seja bem-vinda. Boa tarde, ó. Vídeo e áudio ok. Obrigado, tá? Se inscreve aqui para mim, pessoal. De que lugar desse mundão vocês estão? A Paula disse que está travando muito. Paula, será que a minha internet não está oscilando nada aqui também? Está 100%? Pessoal, diga para nós aí se a live está com ruído, está ruim essa transmissão, porque estamos com um desafio com a internet aqui. Eu estou convidando o professor Eduardo para ele entrar aqui na live e ele não está conseguindo participar também. Estamos nesse desafio aqui. Tá ruim o áudio, Cíntia? Você fala pelo volume? Opa! Professor Eduardo, tudo bem então? Que bom. Reinicia o seu celular. Opa, chegou gente do Japão, pessoal. Jonathan, seja bem-vindo. Olha que legal, ó. Estamos chegando aos lugares que a gente nem tem como diz como chegar humanamente em 24 horas. Temos que estar junto realmente da internet com o nosso amigo Jonathan. Eduardo, acabei de convidar novamente. Seja bem-vinda, psicóloga Maeta. Boa tarde, Jonathan. Rapaz, o cara é amigo meu de infância. Rapaz, quem pode contar bastante coisa sobre mim é esse fera aí, ó. Pode perguntar, Jonathan, vai soltando nossas pérolas aí. Assim, ó, não foi sempre assim, não. Tem um passado aí que eu conheço que eu posso revelar. Vai escrevendo aí. Vai fazendo a galera ficar surpreendida com quem nós fomos para a gente chegar quem nós somos hoje. É muito bacana a nossa trajetória. Privilégio ter você aqui, meu amigo. Eduardo, estou te convidando novamente aqui. Não, não, sério, John. Conta só uma pérola pro pessoal falar assim, nossa, doutor Hugo não é tudo isso aí não, ó. Doutor Hugo tem uma história aqui, ó, que eu quero contar para vocês.
Pode ser que a gente matou aula uma vez na vida, outra. Pode contar aí pra galera, Jonathan. Mas escreve em japonês aí para ninguém entender também, né? Marta, seja bem-vinda. Nós estamos aqui nos batendo para poder fazer essa live que realmente não está acontecendo a conexão minha com o Eduardo e o John. Então, aí isso aí, ó, a infância dos sonhos de muito que nós tivemos. Eu digo que é o privilégio de ter a segurança, a liberdade de uma cidade pequena que permitia que a gente transitasse uma casa do outro e tinha a liberdade de sair de bicicleta, a pé, acabava jogando bola no clube, fazia coisas que eu digo que são tão simples e que nos trazem tantos marcos e fazem com que a gente tenha essa boa memória, que eu digo que toda vez que eu tenho o privilégio de ver o Jonathan entrando, a gente acaba relembrando sobre tudo aquilo que nós já vivemos também. Jonathan, cara, fantástico demais ter esses desafios e você participar da minha história e ter você junto aqui na live também, do outro lado do mundo, no Japão, rapaz do céu, coisa nobre. Eduardo, eu acabei aceitando você aqui também. Danta Social, seja bem-vindo. Sara, Jane, Maia, seja bem-vinda. Gorzila, seja bem-vinda. Vamos ver aqui. Aceitei aqui o professor Eduardo. Cai para dentro, professor Eduardo. Gente, o que está acontecendo com a nossa conexão? Até vocês podem me culpar, porque já que eu vim do interior, né? Vai que eu não sei lidar com essa questão de tecnologia também. Eduardo, deu certo? Não? Gente, alguém tem alguma sugestão para nós, para a gente conseguir fazer com que essa conexão dê certo? Porque das formas que nós estamos tentando, que é realmente no clicar ali e convidar, que é o habitual que nós já fizemos outras lives assim, não está acontecendo. Vamos fazer um teste? Jonathan, faz uma gentileza aí, ó. Eu vou chamar, deixa eu ver aqui. Aceitei o Dantas. Olá, Dantas. Dantas, abriu a tua tela. Deixa eu só virar a câmera aqui agora. Então é você mesmo, então, rapaz, é coisa boa. Aí. Pessoal, coisa boa, começou a nossa live, então. Boa tarde, Eduardo. Inverte, então. Agora eu passo a bola para você e você conduz, então, ó. Que coisa maravilhosa! Eu sei que vai ser um momento fantástico e essas técnicas e tecnologia às vezes nos pregam peças, né, doutor? Rapaz, eu não entendi até agora o que houve com o teu Instagram para a gente conseguir acessar em um Instagram que seja, eu falo seu também, mas não o oficial. Surpreendente. Eu pedi para reiniciar aqui tanto o meu notebook quanto o celular. E assim, você liberava e eu não conseguia entrar, e vice-versa. Mas agora deu tudo certo. Quando o meu notebook aqui iniciar, eu vou abrir o WhatsApp e mandar para o pessoal, né? Que agora está na live do endereço de Dr. Hugo. Para o pessoal aqui de Salvador também ter a oportunidade de Tá entrar. certo. Mas eu sei que vai ser poderoso. Obrigado por aceitar esse convite. Você me ouve? Está tendo delay? Como é que está por Rapaz, para aí? mim tá 100%. Aqui tá, eu ia te chamar para ver se conseguia até modificar a tela para o teu perfil, mas aqui não permitiu. Mas tudo bem. Eu falo, quem está aqui Deixa já é quieto. importante. Tá Vamos ótimo embora, aí, isso é. aí. Isso Vamos mesmo. lá. Pessoal, conheci o Dr. Hugo dia 9 de fevereiro. Nós tivemos trocado algumas informações pelo LinkedIn. Percebi que ele é um empreendedor nato e aí ele resolveu trocar uma conversa comigo. Eu aceitei o desafio de transformar nosso bate-papo numa live. E vocês vão entender hoje, né? Para quem já conhece ele, fantástico. Mas o pessoal aqui de Salvador, Bahia e região que não conhece, vai entender como de um paciente se torna médico, empreendedor, escritor
e fundador de um instituto que cuida do paciente oncológico pediátrico. Então, assim, Tassi, você que já está aí, né, só investe agora para o pessoal da sua rede, que não está no meu Instagram, tá certo? Está no Instagram de Dr. Hugo Oliveira, e todas as pessoas que a gente compartilhou, aos pouquinhos aqui, eles vão acabar entrando. Para todos que estão aqui, uma boa tarde. É uma satisfação muito grande conhecer o público de Dr. Hugo Oliveira. Ele tem uma família linda, uma instituição linda, uma história marcante. Se eu fosse você, eu já pegava seu lencinho de papel, seu papel higiênico, que as lágrimas vão rolar e realmente vai ser um momento assim muito marcante. A sua vida antes dessa live tinha um sentido e depois dessa live vai ter outro sentido. Tem momentos que a gente fala assim, né? Ah, estou com dor de cabeça. E a gente desmarca compromisso, não vai trabalhar, não dá uma aula, não faz uma palestra. Mas quando você ouvir e entender o testemunho que o doutor Hugo vai fazer aqui para a gente hoje, algumas perguntas, você vai entender uma coisa exclusivamente. Viva a vida da melhor maneira que você puder. E enquanto isso, né, doutor, algumas pessoas estão entrando. Eu queria que o senhor se apresentasse, né, para o meu público que não lhe conhece, falasse da sua história e depois eu entro em algumas perguntas, porque o impactante aqui vai ser a sua história, não as perguntas em si. Obrigado pelo privilégio de a gente estar dividindo esse momento. E todas as vezes que a gente tem a oportunidade de visitar a nossa história, eu provoco a todos vocês. Quais são as coisas que você busca e aquilo que você encontra? Muitos de nós olhamos para a nossa história de forma triste e eu digo que são nossos filtros que podem trazer o sentido e o significado que pode realmente modificar o seu próprio futuro. Quem tem o passado resolvido tem um futuro decidido também. Então, eu me apresento na minha história de alguns marcos que realmente mudaram a trajetória e o meu próprio destino. Eu tive o presente, fui privilegiado de ter câncer aos 14 anos. Então, após esse impacto, esse trauma que foi de ter o diagnóstico da maneira que é agressiva, que não impacta somente a pessoa que recebe o diagnóstico, mas todo o seu núcleo familiar e também os amigos, as pessoas que gostam de você, faz com que você repense justamente na finitude da vida e sobre no que você tem desejo e também controle. E dessa forma eu falo que aos 14 anos estava pensando que a minha vida era infinita ou então tão distante do momento da morte que eu não tinha pensado na morte ainda. Eu estava aflorado com a questão da adolescência e querendo sonhar e fazer a revolução do mundo que eu continuo tentando até hoje, mas eu digo que não percebia que o ciclo da vida ela poderia ter término para mim também, apesar da brevidade de 14 anos. Então, junto ao meu diagnóstico, um profissional da saúde que estava me atendendo disse que eu teria 90 dias de vida. 3 meses, aqueles sonhos, aquele menino que era realmente explosivo e cheio de energia, estaria com um fim determinado por conta de uma doença que era agressiva e que era realmente intratável, o que seria tratado de uma maneira que não teria mais a cura. Porém, nesse momento eu comecei a refletir sobre o que é o ciclo natural da vida entre a morte e o viver, e eu digo para vocês, o que significa a vida? Será que é importante o rótulo, o diagnóstico, que eu vou embora dessa vida? Ou é importante a forma com que eu vivi? Eu digo que quando eu aprendo a respeitar a morte, que ela realmente faz sentido e faz parte, que nós temos uma única vida, que somos raros e temos que aproveitar ela e desfrutar ao máximo, e que em momentos ela vai apresentar aquele ser de forma insana, vale a pena a gente entender essa realidade e acabar focando naquilo que nós temos de condições de fazer uma bela história ao ponto de nunca ser lembrado por quem adoeceu, mas sim por quem viveu de uma maneira que deu exemplo e inspirou as pessoas a superar os desafios. É simplesmente como você pode olhar e contar a sua própria história. Eu quero já trazer um significado muito relevante para mim aqui, Eduardo, que nesse período eu poderia contar uma história totalmente triste, como muitos gostam de se vitimizar em cima de um diagnóstico, de uma situação desafiadora e de algum momento que é realmente
dificultoso na vida por ela não ter habilidade de enfrentar esse recurso, e principalmente relações entre pais e filhos, porque nesse momento que eu tive o diagnóstico, eu tinha que sair 400 quilômetros da minha cidade natal para até ir Curitiba para poder fazer o tratamento, e eu digo que a minha mãe, ela era uma pessoa que não podia deixar o seu trabalho e ir acompanhar o meu próprio tratamento. Eu saía em uma quinta-feira à noite, fazia quimioterapia sexta, sábado e voltava bagaçado com os efeitos da quimioterapia. Eu encontrava com uma mãe que dava um beijo, um abraço no filho, ia trabalhar, fazia sua função normal, que era cumprir a sua própria carreira, e chegava um filho totalmente em condições diferentes do que ela entregou, sem conhecer esse caminho. E eu podia despertar em mim um sentimento de rejeição, de abandono, e que minha mãe não estava presente dentro daquilo que eu tanto precisava, mas eu escolhi dar um significado diferente, que minha mãe era tão foda que realmente não tinha ninguém que pudesse substituir ela, ao ponto que ela tinha segurança e demonstrou para mim coragem que eu podia ir sozinho com meu pai, que ela dava conta de dar ainda aula e instrução para pessoas que estariam recebendo o conhecimento dela e modificando o destino de tantas pessoas através dessa atitude, do que se lamentar pela própria ausência. Eu digo, qual que é o significado que você quer dar para as circunstâncias e para o contexto que você vive? Ou seja, pode ser de raiva, mágoa e tristeza que vai ficar te arrastando, não vai te permitir escrever a vida e as melhores páginas de um futuro, ou então você pode realmente se encantar com a aula que a vida te deu e o quanto você realmente se potencializou e extraiu de talento para justificar o quê? A fortaleza de nunca desistir e sempre avançar dentro daquilo que você tem de potência. Ou seja, não é a presença física que se faz presente. A presença se dá quando você toca no coração da pessoa e ela está presente contigo, independente do momento que você esteja. No entanto, eu sei que ela está aqui, o meu pai está aqui, o meu irmão está aqui, e eu sei que presente é estar presente dentro do próprio coração, com o real sentido que você dá. E agora, qual que é o sentido que você quer dar para a sua vida? Uma bela decisão que cabe você sofrer ou viver. Eu escolhi viver. Vai lá, Eduardo. Esse não é, esse não é apenas um testemunho, né? É uma lição de vida. A gente para aqui, pensa, reflete, e aí eu vou agora entrar na live em si, né? Onde a gestão hospitalar e a oncologia pediátrica fazem aquele match, né? Qual é o tipo de tratamento, qual é a abordagem, como o médico oncologista que você se tornou tem visto esse cenário? Eu vejo que nós temos que diminuir cada vez mais a distância, Eduardo, pelo fato que nós temos que ter a proximidade daquilo que é assistencial, vou dizer eu como médico atendendo alguns pacientes literalmente frente a frente, e quem vai dar condições, ou seja, as ferramentas para eu poder conseguir dar essa assistência de qualidade, não depende somente do meu próprio conhecimento. Depende das questões de acesso à medicação, acesso a recursos de exames, a profissionais capacitados para que se possa formar um ecossistema e uma engrenagem para que todo ele se funcione ao ponto de entregar essa qualidade em todas as etapas, para que tenha esse reflexo dentro realmente dessa relação médico-paciente. Também afirma, Eduardo, que tem o desafio da viabilidade econômica, que sim, a sustentabilidade de uma instituição frente aos altos custos que tem de um tratamento, e também olhando para o seu próprio núcleo familiar, que sim, os impactos que geram para a gente conseguir lidar com toda essa modificação que gera dentro dessa família. Porque eu digo que cuidar não é somente tratar a doença, é dar suporte ao paciente, à sua família durante esse processo todo, para que ao término desse tratamento se mantenha ainda a vida. Pelo fato que o cuidado com o ser humano não é simplesmente entregar uma ferramenta isolada de gestão que poderia ser, tem condições ou não tem condições. O ser humano precisa de toque, ser valorizado ao ponto que ele se sinta amado, pertencente e bem cuidado, para que ele sim esteja vivo dentro de um tratamento
e que justifique ele se submeter à quimioterapia, à radioterapia, à cirurgia, a transplante de medula óssea, a modificação dos seus hábitos de vida, porque ele tem fome e vontade de viver. E eu provoco e pergunto, será que se curar o câncer de todas as pessoas hoje, vai curar justamente tudo aquilo que está ferindo na pessoa? Não. Então a gestão é olhar para o ser humano e entregar para ele o que ele precisa, não somente da forma aguda, mas ferramentas para poder prevenir, evitar o primeiro diagnóstico e principalmente ajustar a rota para que ele tenha mais qualidade, mais vida em todos os dias de sua vida. Eu digo que dentro desse exemplo, eu já vi, já percebi e tive a experiência de ver muitas pessoas que tinham diagnósticos terríveis, que viveram até o seu último fôlego desejando mais tempo de vida, e muitos que, mesmo sem o diagnóstico, ficam esperando a morte porque já não tem mais o desejo da própria vida. Sobre as experiências que viveram dentro das instituições hospitalares. E aí eu falo que nós, seres humanos, temos um grande potencial de ter o poder das palavras, que nada mata mais um ser humano, que não é o diagnóstico, é como nós dizemos esse diagnóstico. Não é a quimioterapia, como nós entregamos essa quimioterapia. Não é a radioterapia, como nós cuidamos dos efeitos desse paciente que está em radioterapia. E a gestão tem um total responsabilidade partilhada, porque se eu solicito, preciso para esse paciente ter condições de cura e tratamento de uma doença, tal medicação, tal exame, tal recurso, como que eu falo que é o sanduíche, né? Paciente, a turma assistencial e a administrativa. E nesse sanduíche, como a administração vai dizer ou dar condições para esse profissional entregar para quem precisa? Se eu não tiver focado no resultado que eu desejo, nós vamos ter ruídos nessa comunicação ao ponto de ter interferências interpessoais que acabam impactando no resultado de forma negativa. Então a gestão não pode ser de instituição ou de pacientes, então de médicos, tem que ser gestão de seres humanos, para que nós possamos nos comprometer a entregar o melhor nas condições que nós temos e nas condições que nós não temos, encontrar caminhos para que a gente possa alcançar. E eu afirmo que todos nós merecemos o melhor tratamento, independente do lugar geográfico, social, cultural e econômico ao qual nós pertencemos. Somos todos iguais. Uma coisa da sua fala que me chama muita atenção é o time assistencial fazendo aquela conversa mais próxima com o time administrativo. Eu tive a oportunidade aqui em Salvador de trabalhar 9 meses no Centro Estadual de Oncologia da Bahia. Fantástico. E eu via ambulâncias vindo, todas as regiões, né, que são 413 municípios aqui na Bahia. Eu via ambulâncias vindo de todas essas regiões, de outros estados, para atendimento, que aqui a gente é referência. Câncer de próstata, câncer de mama e outras especialidades que o câncer também abraçava. Quando eu via o papel das nutricionistas, as enfermeiras e o pessoal do call center, recepção, fazendo a abordagem, aí eu via a diferença. Que eles abordavam parecendo um familiar deles, entende? Era aquele abraço, era aquele cuidado, aquela palavra de carinho, né? Os exames, as marcações, as cirurgias. Esse tipo de situação que fazia o paciente entender que ele estava sendo cuidado. Ele não passava apenas por um ciclo, né? De uma quimioterapia ou de uma marcação de uma cirurgia e voltava para casa e não tinha mais perspectiva de vida. O senhor tem feito como treinamentos para o pessoal administrativo e o assistencial? Como é que você faz essa ligação dessas três Eu etapas acho fundamentais? fantástico isso, Eduardo, porque cada vez mais nós temos que entender a jornada do paciente e onde nós estamos na jornada desse paciente para que nós possamos ser facilitadores, facilitadores mesmo, para poder realmente, aqui onde eu vou atuar, eu conseguir entregar realmente a ferramenta que abre para ele poder ter o acesso. Eu digo que a questão da comunicação é a principal ferramenta com que a gente tenha a mensagem entregue para quem receba ela
de uma maneira que eu falo que é simples, óbvia e clara, para que sim não gere dúvida e que ela entenda a ação dela no tempo determinado. Então, muitas coisas que eu falo que hoje tem se diminuído o ruído e o atrito é na forma de comunicar, que não seja somente texto, não seja somente áudio, não seja somente visual, que a comunicação interna da equipe é além daquilo que é conversado na equipe multiprofissional e que é passado para a família para entender. Poxa, se eu estou precisando de uma cirurgia que é para marcar no dia 20 de março de 2023, eu tenho que colocar energia para essa cirurgia sair nesse ponto. Por quê? Dados hoje da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica diz que apenas um paciente a cada 4 recebe ou faz o procedimento no tempo adequado. Enquanto nós não entendermos que o tempo é primordial para receber aquilo que o paciente necessita, nós estaremos negligenciando a cura de tantos pacientes que já têm o tratamento adequado, porém no tempo errado compromete o seu próprio resultado. Então hoje nossos treinamentos acabam sendo sim para entender o que o paciente está solicitando, para ele não pensar que o paciente é o chato de estar pedindo, porque ele está clamando por ajuda para conseguir realmente aquilo que ele tem conhecimento de informação que precisa. Também capacitando as pessoas para poder fazer esse sistema ser cada vez mais fluido e comunicando a inteligência artificial, para que ela contribua com a gente, para que as marcações sejam menos humanizadas, no sentido de interferências humanas, encaixes e desencaixes, mas sim otimização de agenda conforme tenha prioridade dos pacientes, para que o tempo seja algo que seja primordial e dentro desse próprio tempo executado para que a gente tenha um resultado que é a cura de cada paciente. Então, treinamento de equipe, gestão do tempo e a comunicação clara é a questão que eu falo não somente interna, mas externa, para que esse ciclo do ecossistema funcione muito bem. Que eu percebo que tenha bons resultados já na atualidade e que precisa ser aperfeiçoado, porque muitos de nós temos dificuldade de ser cobrado ou então questionado e a gente muito busca recursos de suavizar uma resposta, mas não entrega o resultado no prazo exigido, ou seja, comprometimento. Nós temos que estar com a instituição comprometida com o paciente pelo resultado que nós todos queremos. Ou seja, a comunicação é essa. O que ele está pedindo tem sentido ou ele está inventando? Então, vamos fazer o nosso esforço para acontecer. Nesta sua jornada, que tem um tempo já bastante considerável, você chegou a escrever um livro. Conta um pouco dessa história, conta um pouco desse livro. Vamos fazer o merchan aqui do livro, o merchan do Instituto, para as pessoas que não conhecem passar a conhecer. Eduardo, eu digo que dentro do desconforto e incômodo que eu tenho, eu digo que poucos pacientes são ouvidos, escutados e ganham a atenção que merecem, ao ponto de se sentir cuidado e amado. Muitos são rasos e superficiais e estão ali sem ter a opção de escolher se relacionar com você. Ele está ali refém de uma necessidade e sem poder de escolha, onde muitos profissionais acabam entrando para se relacionar. E aí eu tenho um cuidado com os profissionais da área de saúde, que eles são muito negligenciados sobre a questão mesmo de autocuidado. Trabalham em jornadas de trabalho extensas, com dupla jornada, tripla jornada. E qual condição que ele chega para cuidar desse paciente? Eu digo que é muito robotizado para poder fazer a parte prática profissional, mas todo ser humano quer atenção. E sabendo que na minha relação entre médico e paciente é limitada por questão de volume, e dentro da jornada, conhecendo todas as experiências que eu tive de tratamento e também dentro dos hospitais, eu percebi que eu posso conversar com tantos que eu não tenha esse contato visual, então um toque físico, essa intimidade dentro de um consultório, mas que eu possa conversar no silêncio junto dele as coisas mais difíceis que o ser humano tem, que é sobre as emoções. As coisas práticas do dia a dia, que é para trocar uma lâmpada, abrir uma porta, desligar um computador, nós somos muito mecânicos e práticos para poder pedir ajuda. Mas quem que te ensinou a lidar com o seu medo? Quem que te ensinou a lidar com a insegurança, a lidar com a impotência, com as circunstâncias que não estão no seu próprio controle? Eu digo que nós temos que conversar
sobre aquilo que ainda nós não sabemos lidar. Nós não sabemos lidar com aquilo que tira de nós o nosso próprio chão. Então, dessa forma, me dediquei a perceber tudo aquilo que eu tive de medo, de insegurança, de falta realmente de apoio, para que eu escrevesse as páginas, para que eu tivesse dando a liberdade, não somente de tocar nessa pessoa para se sentir igual, mas apresentar como eu tive uma nova estratégia de superar esse desafio de manter vivo. Eu não tenho a cura para a doença, mas eu tenho a cura para a morte. A cura da morte é justamente olhar como você tem condições de viver. E uma das inspirações desse livro foi uma experiência que eu tive, uma aula de vida que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é de um paciente que ele tinha 8 anos e tinha um diagnóstico de neuroblastoma, e ele estava com a doença avançando, e em um momento, acho que era na quarta-feira, por sinal, ele tinha ficado paraplégico, porque a doença estava avançando e não estava respondendo ao tratamento. E ele me chamou e falou assim: tio, eu vou morrer? Eu falei: sim, nós estamos percebendo que a doença está agora avançando, está realmente tomando outros locais e está sendo cada vez mais difícil agora o remédio conseguir vencer a doença, e dessa forma provavelmente você vai acabar morrendo. E aí, de forma muito simplória, assim, ele falou assim: mas tio, posso fazer um convite? Você vai lá em casa comer uma pizza no domingo? Daí eu respondi: olha, eu vou ver com a minha esposa, mas se eu conseguir, eu posso ir sim, né? E ele falou assim: não, tio, tem que ser rápido, porque senão não vai dar tempo. Que legal. E aí eu falei: então tá bom, vou combinar com a minha esposa e te respondo amanhã. De quarta para quinta eu voltei, confirmei com ele que eu iria realmente no domingo almoçar com ele, comer pizza, e ele recebeu alta na quinta-feira pela manhã. E quando ele recebeu alta, ele já estava debilitado, ele não conseguia caminhar, e aí eu levei mais uma aula, mais uma lição mesmo de vida, que quando ele chegou na casa dele, ele pediu para a mãe dele me mandar um vídeo. E esse vídeo foi um vídeo que me marcou tanto, porque ele tinha ficado paraplégico em menos de 24 horas, e aí ele começou a gravar o vídeo com o pai, segurando a carriola, o carrinho de mão, como se diz, ele sentado no carrinho de mão, e eles brincando no quintal, e ele fala assim pro tio: tio, agora eu arrumei agora um motorista particular. Meu pai dirige e me leva para todo lugar. E sorrindo, se divertindo, e o pai também se divertindo com isso, a mãe também se divertindo. E aí, dentro desse contexto, eu comia pera com ele todas as vezes que ele estava lá para poder brincar. Eu entrava no quarto e dava uma bocanhada numa pera que ele levava, né? E aí a gente conversando, ele falou assim: tio, eu vou morrer, né? E eu falei assim: vamos fazer uma coisa para você nunca morrer e a gente lembrar? Que tal a gente fazer algo para a gente nunca mais se esquecer? E aí ele falou assim: já sei, vamos plantar um pé de pera e a primeira pera que nascer é sua? E dessa forma se encerrou com o desfecho que ele foi a óbito, e eu estou esperando nascer a primeira pera, que o pezinho está lá cultivando, tem relacionamento, mantém o contato com a família, mas a grande aula que ele me deu foi sobre a verdade. Quando nós enfrentamos a verdade, se eu tivesse mentido para ele e falado que ele não ia morrer, eu não teria dado a abertura para ele confiar em mim e abrir o seu coração para que eu vivesse as melhores, eu falo assim, dias, horas junto dele. E o que eu quero provocar vocês é: por que correr da verdade? Por que fingir que está tudo bem? Por que colocar coisas onde não existe para poder fantasiar a sua mente, ao invés de colocar o pé no chão e realmente enfrentar essa tempestade que está acontecendo na vida? Então, dessa forma, com um livro que fui inspirado, eu digo que eu retrato e falo a verdade para todos da maneira que realmente nós lidamos. Com o medo, com a insegurança, com a coragem, com o sonho, com a verdade. E isso tem trazido para a gente uma reflexão sobre o que nós queremos dar de sentido na vida e como nós queremos ser lembrados.
e que nós possamos ser lembrados como esse paciente de alguém que viveu até o seu último fôlego e que fez o sentido que a doença não tivesse nenhum marco na vida dele. O mais importante é como nós vivemos. Então, que esse toque seja o toque mais humano que você possa ter em você, de realmente saber qual é a sua identidade, qual é o seu propósito, e se jogar nele nessa aventura, para que você escreva não somente páginas de encanto na vida, mas que você se encante de uma forma que você mesmo escolheu viver. Nesse gancho agora, fala do Instituto Oliveira. E dessa forma, Apresenta para as e pessoas que dessa não forma conhecem. entendendo a complexidade, eu falo que na minha vida eu venho percebendo a minha trajetória, eu venho dizendo que salvando marcos da minha própria história, e eu entendi que o cuidado do ser humano é que realmente salva as pessoas da morte da própria vida que já está acontecendo. Então, no momento, eu queria salvar um menino que tinha 14 anos, que estava doente porque teve câncer. Eu acabei fazendo medicina, oncologia pediátrica e acabei atuando nessa área também. E percebi que não, muitas pessoas tinham a cura da doença, mas continuavam mortas em vida, sobreviventes, mesmo com a infelicidade, sem ter o brilho no olhar e o sorriso e realmente o presente da vida que é ser feliz. E isso me traz tanto desconforto que eu falei, não pode, eles estão sendo tão mal cuidados que eles estão tratando algo, mas perdendo principalmente o privilégio de fazer uma coisa que é marcante, que é viver. E com isso eu percebi que o cuidado humano é primordial e precisa ser integrativo dentro de um núcleo familiar. Com isso, acabei criando o Instituto Oliveira, que é uma fundação filantrópica que tem o apoio às crianças e jovens com diagnóstico de câncer, que tem a parte assistencial, que cuida fono, psicólogo, dentista, médico, assistente social, pessoas que vão cuidar realmente da restauração do seu próprio corpo físico, junto de um cuidado emocional e das emoções, sentimentos, que eu falo que é realmente entender o comportamento humano e as suas próprias disfunções, e um alinhamento espiritual sobre o exemplo de Jesus, para que, frente a essas vulnerabilidades que a vida possa apresentar, ele possa ter um exemplo para que ele possa sempre ter de referência e que ele possa, opa, peraí, se fosse Jesus no meu lugar, como ele faria? Como que ele ensinou? Como que ele praticou? Então, um alinhamento que é espiritual sobre Jesus, um entendimento da nossa mentalidade, funcionamento, comportamento, as histórias que sejam familiares, que ele fala assim, você não tem culpa nenhuma do seu passado, mas você tem total responsabilidade de tomar ações e atitudes daquilo que você tem consciência para o seu próprio futuro. Ou seja, não tem problema se você teve uma história de dependência química, de abuso, de ambientes tóxicos, de dependência química. Tudo isso daí não pode ser a âncora e o peso para você não viver o melhor dia da sua vida, que é realmente ser leve, natural, espontâneo e livre para poder realmente viver conhecendo seus próprios limites. Então, dentro do Instituto, nós trabalhamos isso dentro de cada pessoa, que ele tenha a identidade, o propósito muito bem claro e firmado, para que ele possa, depois desse processo, desbravar e fazer realmente a vida com um grande sentido. E dentro disso, as conexões que eu falo que é de uma família harmônica, para que se crie um ambiente que é feliz e saudável, para que ele tenha mesmo o sentimento de ser amado, gostoso, que ele tenha um lar, para que ele possa ter vínculo realmente com quem está cuidando e participando da vida dele, ao ponto de ele se comunicar de uma maneira que seja livre, ao ponto de se expressar sobre seus medos, inseguranças, dificuldades, pedir ajuda, ajudar e viver realmente essa realidade, ao ponto de dizer que sim, é uma família, que eles não estão dividindo uma casa e um espaço em comum para sobreviver. Eles estão ali para poder ter experiências incríveis, que sejam grandes marcos, que mudam a trajetória e que façam o real sentido de família. Então, isso se chama Instituto Oliveira, justamente porque a oliveira é uma árvore que a todo momento ela não encontra a sua morte nem a desistência. Nas adversidades, ela lança um novo ramo para que ela realmente tenha cada vez mais vida.
onde aqui está bloqueado, não vai ter mais espaço, então eu encontro ao redor, desvio, acabo encontrando um novo fluxo para que eu me mantenha vivo e realmente tenha a minha existência. E eu trago isso para a minha prática do dia, que é realmente Instituto Oliveira, que todos os dias nós temos desafios. A vida real não é a vida que a gente imagina na nossa cabeça. Então, que nós possamos, sim, jamais desistir de viver e, sim, encontrar formas, pedir ajuda, novas estratégias, repertórios e formas para superar todas as adversidades que a vida possa nos apresentar. Ou seja, é nós quem temos que ser a oliveira da vida. Não, agora não. Agora está mutado, eu acho o seu. Aí, Pronto, agora fechou. agora. Doutor Hugo, está pertinho de terminar, né? Faltam 12 minutos para encerrar esse ciclo de 1 hora. É um momento assim deslumbrante, é uma história muito forte, né? É uma retomada de vida. Eu queria que você desse agora alguns conselhos, né? Para o assistente social que trabalha muito com as famílias, que dá o prognóstico, que fala as informações às vezes mais duras, né? Que orienta os familiares que não têm muito entendimento, não têm muito estudo, não têm aquela sensibilidade de ouvir para reproduzir para o paciente. E o senhor também faz também, né, aquele momento que entra na sala do médico, vai conversar com a mãe, vai conversar com o pai, se for realmente uma criança. Como é que o senhor tem lidado com isso, né? Na hora de passar um diagnóstico que não é mais o agradável, mas tem que ser Eu passado. digo que todos nós devemos ter uma empatia assertiva, que não é somente querer ter o sentimento, me colocar no lugar do outro, é entender também como é o comportamento desse outro ser humano e quais são as ferramentas, o nível de consciência, a sabedoria que ele possa ter, para que você possa entrar no mundo dele e gerar confiança, não de entregar uma mensagem, a confiança de conseguir acolher o sentimento dele, que ele possa entregar para você, para ele se sentir cuidado. Que muitos profissionais estão preocupados em dar a informação como se fosse se livrar de um problema, de uma má notícia, de uma mensagem ruim, onde que todos que recebem essa notícia, nesse mesmo instante, eles precisam de amparo, de cuidado, de amor, de toque, de abraço, para que realmente eles possam se sentir seguros de fazer essa caminhada. E muitos de nós, pelo despreparo, seja dentro de uma academia, universidade, dentro realmente da nossa própria relação, na nossa exaustão física e realmente privação de sono e intolerância de lidar com o ser humano, muitas vezes queremos ser prático ao ponto de fazer o sincerocídio. Vai morrer, não tem cura. Eles não querem saber exatamente do final, eles querem saber como enfrentar esse processo, se mantendo vivo e também depois que acontecer esse desfecho, como que eles vão conseguir lidar com esses sentimentos. E é isso que tem que se preocupar na hora da entrega, para que essa palavra que você dê para eles não seja palavra de morte nos melhores momentos que eles estão vivendo, que pode ser realmente quando a vida está acabando. Então, profissionais, antes de chegar, se preparem. Comecem a entender o contexto de desacelerar e fazer o quê? Entender possibilidades de reações humanas nesse contexto, dentro de uma própria convivência já pré-estabelecida, para que quando você for entregar essa mensagem que é doída, você possa, ao invés de entregar somente a mensagem, estender a mão para ele, para que ele possa se sentir seguro e confiante de entregar para você também formas do que eles estão sentindo e desorganizando, como diz, uma agressão, para que eles possam ser abraçados e acolhidos. Esse toque que eu digo são as experiências mais incríveis que você pode viver, porque o medo que você tem de lidar com isso, você passa para essa família e quem está medroso, os dois estão tensos e procurando fugir, correr desse contexto que vai acontecer. Porém, a vida de uma pessoa, de uma criança, de um jovem,
de um adolescente não é pela idade que a gente julga que é melhor ou pior. Eu digo que as crianças são muito mais sinceras e verdadeiras e vivem realmente o presente, que é a vida, e que através dessa mensagem que você possa entregar, por mais dolorida que seja, você possa parabenizar os pais por eles terem feito e fazerem o melhor que eles têm condições, ao invés de punir eles e falar, poxa, infelizmente ele chegou tarde aqui. Pois é, aconteceram tantas coisas aqui que agora a gente não tem mais jeito. Não é colocar um peso que possa realmente punir alguém e fazer com que essa pessoa tenha autodestruição nos seus pensamentos. É construir formas para que essa pessoa tenha recursos de continuar vivo na vida e não desistir dela mesma. É cuidar de quem vai ficar também. É cuidar das pessoas que ficam com esse sentimento para que eles não possam ter o luto de lutar com os sentimentos que ficaram por não conseguir dizer um eu te amo, de não conseguir dar um abraço, de escrever uma carta, de entregar um presente, de dar um abraço, de fazer realmente da vida uma grande festa. É que nós não temos coisas que brigas e conflitos para poder permanecer. Nós podemos ter a saudade daquilo que ficou, porque valeu a pena essa conexão. Que nós possamos fazer aquilo que é certo, para não ter que atravessar a rua quando a gente encontra com alguém que faleceu, ou então alguém que a gente não tratou do jeito que deveria. Que nós possamos reconhecer as nossas próprias limitações para não limitar os outros no teto do nosso próprio conhecimento, na nossa inabilidade em ser humano. Os seres humanos têm uma coisa que são únicas e raras e que devem ser cada vez mais exploradas, que é o senso de sentimento. Não tem problema chorar, gente. Eu já chorei com pai, com mãe, com paciente. Também já sorri com mãe, com pai, com tio, com todas as pessoas que fazem parte disso, porque tem hora que a gente tem que tirar o jaleco, a gente tem que esquecer o nosso diploma, tem que rasgar para que a gente possa liberar o nosso sentimento de cuidar de forma autêntica do ser humano. A gente tem que se preocupar com a história que a gente está escrevendo do que com o diploma que a gente está sentado. A gente tem que olhar para quem está precisando de nós, se a gente tem recurso do que a gente limitar dentro do que nós estamos capacitados dentro de entregar em um bloco robotizado de uma instituição. Nós temos capacidade de se tornar inesquecíveis dentro de cada relação humana. Ou seja, eu vou morrer para muitos de vocês hoje. Hoje eu vou morrer para muitos de vocês. Talvez seja o único contato que a gente tenha mais próximo em vida nessa live. E eu quero fazer com vocês uma reflexão. Se eu for morrer hoje, como que eu vou ficar dentro de vocês? E essa é a pergunta que vocês têm que fazer quando vocês vão entregar para cada paciente: como que eu vou ficar dentro daquela família? Como que eu vou ficar dentro daquela pessoa? Eu vou ser o carrasco que falou a mensagem ruim ou não? Eu quero ser lembrado por quem tocou em mim e fez com que a minha vida tivesse mais sentido ainda, mesmo com dor, com lágrima, com choro e com angústia, frente àquilo que eu não queria passar, mas que é inaceitável a gente ter o ego acima da realidade. Devemos aceitar as pessoas, aceitar as limitações nossas, porque quando a gente se decepciona com o outro, o nosso sentimento é um, mas quando a gente se decepciona com a gente, é um peso muito alto, porque a gente acha muitos que a gente é muito bom, a gente se engana, a gente acha que a gente é perfeito. Gente, somos somas de imperfeições, falhas e erros e acertos que fazem realmente quem nós somos no momento de hoje. Então saiam dos personagens, das máscaras que realmente prendem vocês de se tornarem livres de ser essência, de entregar a essência de vocês em cada palavra. Não é dizer que vai morrer, que vai doer. É como você vai falar para essa pessoa. Se preocupe mais em ser humano. A gestão humana que faz diferença na vida. Tem muitas formas que a gente vai realmente se lidar com contextos que a gente não deseja e que não nos agrada, e é nesses contextos que a gente faz a grande diferença. A vida é feita de não, não, não e não.
e a gente conquista alguns sims que justifica a gente vencer todos os nãos que a vida nos apresenta. Ou seja, qual que é o não que você tem que romper? O não consigo. Toda vez que você fala não consigo, você desiste de amadurecer e crescer. E será que realmente você não consegue ou você não quer? Inverta a lente e o filtro dos seus olhos para que você possa ter cada vez mais brilho nos desafios que a vida te apresenta. Se vai morrer, me chama. Está com dificuldade, me chama. Eu quero cada vez mais amadurecer para que eu possa dar cada vez mais soluções para as pessoas não sofrerem e ficarem nos porões da própria vida. Independente disso, o que eu quero que vocês se sintam é muito amados por cada palavra que eu libero aqui para vocês. Porque para eu estar aqui, a maior dificuldade que eu tive, sabe o que foi? Abandonar, deixar o meu próprio orgulho. Porque se eu não olhar para o próximo e ficar comigo, eu não dou o passo daquilo que eu posso iluminar o caminho de tantas outras pessoas. Eu não sou melhor que vocês. Eu não tenho uma história mais bonita que a de vocês. Eu simplesmente estou à frente entregando a mensagem. Façam isso porque tem muitas pessoas que esperam de vocês a inspiração que vocês estão tendo de permanecer aqui até esse momento. Vocês são fera, vocês são incríveis, vocês são seres humanos. E para a gente encerrar, doutor, essa reflexão ela foi extraordinária. Quais são assim os conselhos hoje que você passa para os novos médicos que estão se formando, a equipe multiprofissional, no sentido de olhar a família, olhar o paciente e também olhar para dentro de si? Porque se o profissional não estiver bem, é uma parte muito difícil de lidar com o paciente. Bem simples, eu digo, comece com o seu autocuidado. Entenda primeiro, dentro de você, além do seu próprio espelho, quem é você, na sua identidade, no seu propósito, para você conhecer os seus limites. E quanto mais nós conhecemos os nossos limites, mais livres nós nos tornamos para ser essência, ao invés de viver modelos e formas que as instituições, personagens exigem de nós. E que você possa realmente entender que o caminho da vida, ele é único. E todas as vezes que você aprende os seus próprios limites, você não deixa nem negligencia o seu sono, a sua alimentação, a sua atividade física, o seu relacionamento com a espiritualidade, com Jesus, com Deus. E você está se cuidando ao ponto de estar todo dia no seu melhor, porque o dia que aparecer a adversidade, você está nas suas melhores condições para enfrentar. E se as adversidades não forem as suas, você também está nas melhores condições para entregar a solução para o outro. Ou seja, antes do diploma, olhe para você. Antes do diagnóstico, olhe para o ser humano. O resultado que nós queremos é mais vida nos dias que nós temos aqui na Terra. Ou seja, não se limite nem se estacione no seu próprio cargo, crachá ou diploma. Se desenvolva em cuidar do ser humano e faça o seu profissional, que é o seu básico. Não se inverta ao ponto de achar que o teu cargo, diploma é superior à sua base, à sua própria essência. Cuide de si para você ter condições de entregar o seu melhor para si e para o outro também. A sua jornada é muito longa para ser impulsiva dentro de um curto período de tempo e que você possa realmente levar a exaustão, burnout e depois falar que realmente precisa ser cuidado também. Cuide-se para que você possa cuidar melhor dos outros também. Dedique-se a se amar para você amar o outro também. Não espere que as coisas aconteçam de fora para dentro. Antes de você pensar que é o que o mundo espera de você e o que eu espero de você. Faça acontecer. Nesse momento final, eu gostaria que quando terminasse a live, você salvasse ela aí no seu feed, me passasse o link, e aí eu vou reproduzir para todas as pessoas que não tiveram oportunidade, aquelas que, infelizmente, tentaram entrar pelo meu perfil e não conseguiram, e agradecer por esse momento extraordinário, uma hora que muda não somente a nossa vida, muda a nossa existência. A gente entender que Dr. Hugo, paciente, passando
pelos serviços, chegando à alta, passando por vários exames de rotina, se tornando médico e agora fazendo o processo na vida de N pacientes, realmente não é uma coisa curta, né? É uma jornada, ó, bastante ampla. E para encerrar mesmo, que são 18:02, deixe a sua mensagem final, deixe os contatos, as maneiras que as pessoas podem ofertar, investir, transferir recursos para o Instituto Oliveira, que é de muita valia. Pessoal, eu quero que vocês gravem DR Hugo Oliveira, que é o Instagram. Também na página do LinkedIn, que é DR Hugo Oliveira. E eu quero que vocês entrem no Instituto Oliveira SC, @Instituto Oliveira SC, para conhecer um pouco mais do projeto que eu relatei aqui para vocês, porque ele é construído pela sociedade e para a sociedade. E nós entendemos que não é de bonitinho que se vive, é de bom posicionamento que se constrói. Não posso esperar que as pessoas possam doar no Dia das Crianças apenas uma esmola, porque nós temos 365 dias no ano que precisa de sustentabilidade do projeto. Então pense se faz sentido para você dar condições para que mais vidas sejam salvas e aí você possa contribuir. Mas somente se fizer sentido para você e você souber o resultado que nós estamos causando também. Não faça de forma inconsciente ou emocional, porque realmente o que eu quero é que você tenha entendimento sobre o sentido do que você está fazendo também. Se por acaso você tiver em algum lugar que possa realmente entender que a minha palestra possa contribuir com o seu próprio público sobre inspiração, humanização, liderança, gestão e também vendas, por gentileza, entre em contato comigo, tem um link na bio também no Instagram. Se você estiver fazendo algum evento de empreendedorismo, quiser que eu faça algum curso para profissionais da área de saúde, dentro das instituições hospitalares, pode me acessar também, que eu tenho o privilégio e o prazer de entregar o meu melhor, a minha mensagem, para que pessoas possam ser transformadas. E o que realmente eu quero que fique em vocês é que não importa como o mundo te tocou, o mais importante é como você toca no mundo e transforma ele para melhor. E que o seu mundo possa ter ficado melhor através dessa live também. Que eu realmente me encantei e agora, chegando ao final, eu falo, poxa, valeu a pena. E é assim que eu quero terminar e concluir a minha vida, pedindo mais uma música, mais um minutinho. Quero ficar um pouco mais, porque realmente eu estou presente e feliz, satisfeito e realizado com os seus próprios resultados. A vida não é de ganho ou perde, a vida é de quem se realiza. E que você se realize muito dentro da sua história. Eu quero aplaudir também no palco da sua própria vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Se precisar encerrar, encerre. E também muito obrigado a todos que participaram aqui.